Fala galera, bom dia! Estamos aqui preparando a nossa terra para quê, amor? Para plantar cebola. Então o vídeo de hoje é sobre isso. Vamos preparar o plantio de cebola. A gente está aqui aproveitando o nosso primeiro dia mais fresco do ano. Ontem ainda a gente estava com 38 graus aqui, hoje amanheceu mais ameno, meio nublado. Então vamos imaginar que nosso outono está mesmo chegando e vamos começar aí a se preparar para plantar a cebola, porque a cebola também precisa depois de um pouco de frio. Mas a gente pode começar a preparar agora, então a gente vai preparar a terra, deixar a terra descansando e ao mesmo tempo também já vamos começar a semear em separado para começar a preparar nossas mudas e vamos mostrar o processo todo para vocês, a adubação que precisa, para que se você quiser fazer aí na sua casa, você também já vá se preparando para mês que vem a gente, quem sabe daqui uns 45, 60 dias, tá plantando as cebolas na terra. Fizemos a limpeza aqui e agora qual é o próximo passo? Você disse que é descompactar a terra? Isso, mas na verdade primeiro a gente vai aplicar o calcário, porque daí no processo de descompactar a terra ele já vai penetrando. É que o calcário, ele é proveniente de rocha, né? Uma rocha triturada. Só que assim como, por exemplo, o cimento, que também vem de uma rocha triturada, se ele for exposto à umidade, ele vai empedrada e você perde o calcário. Então você tem que guardar ele num recipiente bem fechado. E a quantia que a gente vai aplicar vai ser de 200 gramas por metro quadrado. E o jeito de aplicar é isso aqui, ó. A gente vai polvilhando por cima uma camadinha fina. Vamos imaginar que eu estou dividindo meu canteiro aqui, ó. E em cada espaço desse eu preciso aplicar um potinho desse aqui que dá 200 gramas. Eu sei disso porque eu já medi, já pesei em outra oportunidade. A gente vai aplicar, por exemplo, uma planta que é permanente como o alecrim aqui no canteiro, a gente aplica por baixo dele também, porque ele também se beneficia aí do calcário. Tá? O calcário ele é importante porque para nós aqui no Brasil, por exemplo, América do Sul como um todo, nosso solo ele é muito rico em alumínio e isso significa que ele é muito ácido. Então o calcário ele neutraliza essa acidez. Se você não estiver aplicando o calcário no solo e o solo está muito ácido, as plantas tendem a não desenvolver as raízes direito, então ela não cresce muito bem. Por isso é essencial a gente aplicar o calcário uma vez por ano nessa quantia, 200 gramas por metro quadrado. E a próxima ação é descompactar a terra. Isso é importante a gente fazer cada vez que a gente vai começar um novo cultivo, mas ainda mais importante é quando a gente está falando de cultivo de raízes, como é o caso da cebola, que vai precisar crescer o bulbo ali embaixo da terra. Então ter uma terra soltinha ajuda o desenvolvimento da cebola. Para descompactar a terra, a gente tem diferentes técnicas que a gente pode usar, né? Nós usamos aqui essa aqui, em que a gente usa o garfo, crava ele no chão e damos uma soltada na terra, mas sem revirar ela inteira. Então a gente vai afrouxando a terra, mas sem trazer as camadas lá do fundo para cima. Eu só afrouxo aqui e solto. Sei que tem pessoal que assiste a gente que é de outros países aí da América do Sul, né? De repente vocês tenham acesso a uma ferramenta chamada em espanhol horca de doble mango, que é muito melhor para fazer isso daqui, mas é algo que a gente não encontra para vender aqui no Brasil. Esse é um conhecimento que foi trazido a partir da permacultura, essa noção de que não é interessante a gente toda vez revirar o solo todo, né? Mas isso não quer dizer que a gente nunca possa fazer isso. Aquela formato tradicional de sair cavando com uma enxada e revirar tudo numa profundidade assim, pode ser feito principalmente quando é a primeira vez que você vai fazer um canteiro. De repente é interessante você soltar bem, né, e fazer aquilo. Bom, nessa parte final aqui, vamos usar outra técnica que vai ser com a enxada, porque o solo está bem duro e com o garfo não está conseguindo enficar até o final. Então, vamos lá usar essa enxada só para terminar o serviço. Isso, e essa é a técnica tradicional, pessoal, que é revirar a terra com a enxada, né? Aí você vai soltando por camadas.
primeiro a superficial e depois vai cavando cada vez mais fundo. Aqui, pessoal, dá para vocês terem, acho que uma noção, né? Como a terra aqui no fundo é mais compactada, parece uma argila, um tijolo, enfim. E normalmente a gente solta só com o garfo, porque a gente não quer que as camadas lá do fundo venham para cima, porque nos diferentes níveis de solo vivem micro-organismos diferentes. Quando a gente traz aqueles de baixo que são acostumados com menos oxigênio para cima, eles acabam morrendo. Da mesma forma, a gente leva os de cima para baixo, eles morrem também. Então isso prejudica aqui a vida dos micro-organismos do solo. Por isso que sempre que possível a gente só solta com o garfo, para mexer o mínimo possível com eles. Essa é a intenção. Mas quando está muito compactado, não tem o que fazer. Aí a gente precisa dar uma revirada total numa profundidade aí de pelo menos uns 15 centímetros. E agora, pessoal, o Bruno está espalhando o esterco de gado. Aí, esse é um esterco que ainda não está muito bem curtido, mas como esse canteiro vai ficar descansando agora por aí uns 45, 60 dias até a gente trazer as mudinhas, é o tempo de terminar de curtir o esterco. Vocês repararam que a gente não colocou o termofosfato dessa vez, né? Isso porque a gente vai colocar ele na hora de plantar. Esse é o ideal, que a gente coloque o calcário no solo pelo menos um mês antes do termofosfato. Mas quando a gente planta já na hora que prepara o canteiro, daí não tem como fazer isso. Por isso que a gente daí usa os dois na hora. Mas nesse caso, a gente vai agora colocar o esterco, deixar descansar e daqui, quando a gente for plantar, daí a gente aplica o termofosfato. Teve alguém que perguntou em um outro vídeo como a gente fazia para curtir o esterco, que ele ficava bem, quase cor de terra, né? A gente não faz nada de diferente, na verdade. Nós pegamos lá no sítio dos meus pais e ele fica para baixo da... aqui a gente chama estrebaria, não sei como é que é na região de vocês. O curral onde é que fica as vacas, né? Então para baixo do curral assim, fica o esterco lá. E as galinhas vão, cisco, então ele vai por baixo de umas árvores que tem lá também. Então quando a gente coleta ele lá, ele já está há bastante tempo. E aí ele já está meio curtido, na verdade. E também a gente costuma deixar nos sacos de ráfia aqui, até usar. E ele continua curtindo por mais um tempo no saco mesmo também. Eu vou até colocar por baixo aqui também do alecrim. Até um tempo atrás eu costumava revirar o esterco um pouco com a camada superior assim do solo. Mas depois eu andei lendo que o certo é a gente só colocar por cima. Porque como ele ainda não está completamente decomposto, né, ele ainda precisa, a gente fala o esterco curtido é o quê? É o esterco ir decompondo, ir sendo compostado pelos bichinhos, pelos micro-organismos e aí se transformar assim em nutrientes, né? Então diz que o ideal é a gente deixar ele por cima, porque aí a gente não vai gerar um apodrecimento. Quando a gente revira e afunda ele na terra, a gente poderia estar fazendo com que ele apodrecesse ao invés de decompor naturalmente. E aqui também a gente vai pôr uma camada de cobertura, como sempre a gente coloca sobre os nossos canteiros. Bom, pessoal, sempre que a gente aduba, então, é importante também regar e colocar a cobertura como a gente fez agora. De qualquer forma, sempre a gente vai deixar nosso solo coberto, tá? Não vamos deixar ele exposto, porque senão a camada superior do solo é que vai se transformar na cobertura morta. Vai perder toda a vida que tem ali para cobrir a parte de baixo. Então, a gente sempre coloca uma camada de cobertura por cima. No caso, a gente usou grama seca, vocês também podem usar serragem, folhas secas, o que vocês tiverem à mão aí para usar. E agora a próxima etapa que a gente precisa fazer hoje ainda é semear as nossas cebolas no que vai ser a nossa sementeira
para que elas possam crescer, se desenvolver, germinar num local protegido, enquanto esse solo descansa e se prepara para receber as mudinhas depois. E enquanto a nossa terra preparada lá vai descansando, a gente vem aqui para a próxima etapa, que é preparar as nossas mudas. Que a gente começa, lógico, preparando primeiro a sementeira, onde a gente vai fazer o berçário das nossas sementes. Para isso, no caso da cebola, é bom a gente utilizar uma sementeira que seja um pouco mais funda. Pode ser um pouquinho maior como essas assim, a gente vai plantar várias, vamos semear bastante sementes juntas, porque ela vai crescer aqui por um tempo. E então ela precisa de um espaço para desenvolver, né, a plantinha, e também precisa de nutrientes. Para preparar esse substrato, o que a gente usou aqui? Um substrato que a gente compra pronto para mudas, né? Um substrato que já vem com vermiculita, já vem ali com um pouco de palha de arroz carbonizada também para deixar levinho. E eu agreguei a mesma quantia que eu agreguei de substrato, eu agreguei de compostagem. Então peguei lá a compostagem que a gente tem pronta e o que eu fiz foi peneirar. Peneirei ela para deixar só a parte mais fina dessa compostagem. E usei metade o substrato comercial para mudas, metade a nossa compostagem, que vai trazer a nutrição aqui para as nossas mudinhas poderem crescer, porque como eu falei antes, elas vão ficar crescendo por no mínimo uns 45 dias, 45, 60 dias. Então, uma vez que a gente encheu aqui a nossa sementeira, vamos só ajustar levemente aqui o substrato para não ficar solto. Eu vou pegar e regar bem ela primeiro, depois eu vou colocar as sementes. Agora que nosso substrato já está previamente molhado, a gente vai semear então. Vou usar aqui uma semente de cebola orgânica, certo? É um tipo de cebola precoce, então ela tem a tendência de ficar pronta para ser colhida mais cedo. E sempre no começo, assim, quando vai entrar na temporada, tipo agora vai entrar na temporada de plantio de cebola, plantar uma variedade precoce é interessante. Caso o clima ainda não esteja o ideal para o desenvolvimento da cebola, as variedades precoces tentam se sair melhor que as outras, né? E vamos lá pegar nossas sementinhas. Ó, a semente de cebola, ela é pequenininha, pretinha, parece até um carvãozinho. Então, esse tanto de semente aqui, eu vou dividir, vai dar para mim plantar, acho que só umas 2 células dessa daqui. Elas vão cair várias juntas, é normal. Na hora de transplantar para o canteiro, nós vamos separar essas mudinhas. E aqui a gente vai colocar por cima dessas sementinhas uma camadinha nova desse substrato que a gente já tem preparado. Uma camadinha superficial que seja mais ou menos do mesmo tamanho da semente, digamos assim. É o tamanho da camada de cobertura dela. Agora que a gente cobriu, o que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar essa variedade aqui. E aqui depois, agora eu tô sem outras sementes, mas depois eu vou semear as outras também. Novamente, vamos lá regar. O ideal de regar uma sementeira, isso aqui é um filhotinho de gôngulo, tá, pessoal? Como eu usei compostagem aqui, ele deve ter passado na peneira junto. O que a gente semeia, o ideal é regar com um borrifador, tá? Porque se a gente rega com um regador, que cai muito grosso a água, ele às vezes joga a semente para fora da bandeja. Aqui, por exemplo, que é um local muito seco e muito quente agora, a gente tem que fazer a rega das sementeiras 2 vezes por dia, é o ideal. Semeamos a nossa cebola, mais pra frente, daqui uns 45, 60 dias, a gente volta mostrando pra vocês como é que vão estar essas mudinhas, passando elas lá pro canteiro que a gente preparou hoje, mas aqui a gente quis compartilhar desde o começo aqui para que quem quiser ir fazendo junto com a gente, tá na época certa de fazer. Então aproveitem para iniciar a semeadura aí da cebola também na casa de vocês, se vocês pretendem fazer esse cultivo. E claro, se você conhece mais alguém que possa se interessar por esse conteúdo, compartilhe o link desse vídeo, envia para a pessoa. Deixa também seu like para ajudar o nosso trabalho chegar até mais pessoas através aí do YouTube. E a gente se encontra aqui no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!
Valeu, galera!